Amém. 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 Estou gostando demais de olhar daqui, ver o templo cheio. Eu sei que a gente já passou desse tempo, mas era muito triste, gente, durante a pandemia, a gente ver o templo vazio, né? E cada domingo que passa, manhã e noite, nós temos visto mais rostinhos aqui que fazia tempo que a gente não via. E eu queria dizer para cada um de vocês, esse é o melhor lugar para você estar no domingo. Separe esse tempo sempre e venha. Eu quero muito que a gente possa sentar com os pastores para definir mais cultos. Amém, igreja? A gente quer muito alcançar toda a vizinhança. Com as nossas células, nós queremos alcançar toda a cidade. Nós queremos alcançar todas as famílias com cursos da Universidade da Família, que temos implantado de maneira gradativa. E hoje, a gente tem aqui o prazer de receber o Jorge Nishimura. Por favor, Jorge. Eu vou pedir para você aplaudir ao Senhor na vida do Jorge. É um prazer receber essa família tão querida, juntamente com o pastor Massal, Regina, Márcia, a esposa do Jorge. Pessoal que teve no seu coração aí, teve o seu coração movido por Deus e hoje já alcançou milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas, pelo menos 2 milhões de pessoas já foram alcançados. É uma alegria muito grande poder apresentar e entregar a vocês, né, esse tempo especial que foi tão carinhosamente preparado, onde Deus tem falado conosco desde sexta-feira. Aí agora é a hora de você falar, por quê? Porque está acabando. Calma, ainda tem mais, à noite tem mais um pouquinho. Então, assim, você que falou, puxa, mas já está acabando. Não, tem um pouco mais, vem à noite também. Tá bom? Você que está em casa, a gente pede aqui a tua atenção. Fique ligado, você que está conectado com a gente, curta lá, aproveita esse tempinho que a gente já está começando, compartilha o nosso link, que assim a gente pode chegar a lugares que a gente nem imagina, mas a gente já tem aqui vários países conectados agora com a gente. Você pode colocar aí no chat também, estou assistindo da minha cidade aqui, e a gente está registrando isso tudo. Pedidos de oração que são escritos ali, também são encaminhados para a nossa intercessão. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Jorge, deixa Deus te usar, querido. Bom dia. Tá uma alegria muito grande estar com vocês, viu? Deixa eu começar falando uma coisa aqui. Nós aprendemos ontem com a Regina que a gente pode reprogramar a nossa mente. É bem possível que no meio de vocês tenham pessoas que vieram aqui para ouvir Jorge Nishimura. Muitos de vocês vieram, talvez, para falar, o que será que esse cara tem para falar? Deixa eu pedir uma coisa para você, que vai ser muito bom para você. Reprograme a sua mente e coloque na sua reprogramação, fala, deixa eu ver o que Deus tem para falar. Quem sabe até através da minha palavra, do meu testemunho, mas a reprogramação fala, olha, fique atento com o que Deus vai falar para você, mais do que algum homem vai falar para você. Não é? Eu acho que isso vai fazer você sair daqui realmente com algo especial de Deus para a sua vida, né? Então, estou muito feliz de estar aqui outra vez, né? E creio que uma das razões de eu estar aqui diante de vocês é porque eu sou um dos cofundadores da Universidade da Família, junto com a Márcia, junto com o Massal, junto com a Regina, né? Nós tivemos também o pastor Haroldo, já falecido, e a Charlotte também foram cofundadores dessa organização, que hoje está esparramado em todo o país, não é? E também temos vários trabalhos sendo feitos no Japão, Estados Unidos, Europa. Tem acontecido isso fora do Brasil também, né? E hoje, acho que nós, vamos dizer que se a Universidade da Família é uma escola, não é? É uma escola que tem mais de 100 mil matrículas por ano, que é alguma coisa bem interessante, né? Para quem começou bem pequenininho, né? Bem, deixa eu falar um pouco da minha vida, não é? Tenho 70 anos, vou fazer 70 anos, no dia 17 agora. Eu falei, uau, né? Caramba, quando eu olhava os caras com 60 e poucos anos, eu falava, pô, o cara é velho, né? E agora a gente chega com um cara de 70 e fala, até que não é tão velho, né? Vai mudando as nossas referências, não é verdade? E esse ano também a gente completa 44 anos de casamento com a Márcia.
tem sido uma aventura, né, esse casamento, e passou tão rápido. Sabe que eu preciso dizer para vocês, eu não conheço ela ainda bem não, viu? De verdade. Todo mundo acha, não é? Mas quem é casado com uma mulher sabe que é uma caixa de surpresa, não é? Eita, nós, né? Então estamos todo mundo na mesma página, né? Eu gosto de trazer isso, dizer, vamos nos nivelar aqui, não é? Porque muitas vezes a gente acha que, não é? A gente é alguma coisa diferente, mas todos nós, né? Lutamos e temos a nossa carreira. E eu falo o seguinte, assunto de casamento, não tem pessoas que a gente não pode dizer assim, eu fiz todos os cursos, agora sou maravilhoso marido, maravilhosa esposa ou pai. Eu vou dizer para vocês, esse é um dos maiores testes da vida da gente, a gente vai ter que lutar continuamente, até a gente morrer, esse exercício de ser esposo, esposa e pai. De fato, é um exercício para o resto da vida. E ninguém pode se vangloriar, não, eu sou né? Quando o cara começa a falar, né, que ele é o casal 20 e tudo mais, você pode desconfiar dele, porque em qualquer momento a gente vai ver uma escorregada. Muito bom, né? Na minha juventude, eu tinha um sonho, né? E queria ser um executivo brilhante, que tivesse a capacidade, né, de chegar e assumir uma empresa meio quebradona, transformá-la, né, deixar numa empresa excelente, e depois escrever um livro contando os meus feitos. Essa era a minha cabeça, não é? Quando eu era jovem. Um sonho de um jovem arrogante, orgulhoso e bobo, né? Falar a verdade, não é? Mas era o meu sonho. Era aquele momento que eu tinha, que eu queria ser alguma coisa. Eu me formei em engenharia mecânica, em 76, tive a oportunidade de morar na Alemanha, fiquei 3 anos na Alemanha, onde eu fui fazer o estágio, né, numa empresa alemã, e nos primeiros anos e meio eu fui sozinho, eu já estava namorando a Márcia, e voltei e falei, bom, agora eu tenho que tomar uma decisão, né, ou caso ou descaso, de uma vez por todas. Voltei, casei, né, graças a Deus deu certo, voltamos, e a Márcia também teve a oportunidade de experimentar viver num país estrangeiro, né, por 1 ano depois. Quando eu retornei, né, quando eu estava começando a gostar da Alemanha, eu falei, acho que eu vou ficar por aqui. Aí veio a mensagem do meu pai, falou, pode voltar já. Tive que voltar, não é, para casa e começar, né, uma carreira. E quando eu voltei, né, sou de uma empresa familiar, né, uma família empresária. Quando eu voltei, meu irmão falou, começa um negócio aí, melhor para você aprender, começa com um pequeno negócio e vai aprendendo com esse pequeno negócio, não é? E isso que eu fiz, né, fazendo máquinas especiais no começo. Em 1987, o diretor industrial da empresa maior, né, matriz, estava se aposentando, e o meu irmão então falou, então agora você assume a diretoria industrial, e eu fui lá para ajudar. Mas quando eu fui, ano de 1987, início de uma crise das mais profundas que nós já vivemos no nosso país, que foi o período da hiperinflação. A gente reclama da inflação hoje, 7%, naquele tempo 3.000% por ano, gente. 2.000%, 1.000, vocês não sabem, muitos de vocês não tinham nascido ainda, não é? Mas aí eu fiquei pensando, passamos 5 anos dessa hiperinflação, eu fico pensando, como é que sobrevivemos? Não é? A gente não tem nem ideia de como sobrevivemos, né? Mas, espiritualmente, nesse período, graças a Deus, a gente estava bem. Eu estava bem espiritualmente, não é? E estava nesse período de 91, eu estava lendo um livro sobre as bem-aventuranças. Um livrinho fininho, não é? E nesse livro ele falava de cada uma das bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças que ele falava é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse foi o versículo que mudou a trajetória da minha vida para sempre. Foi esse único versículo, não é, que mudou a história da minha vida. Então, inspirado nesse capítulo, né, falando sobre as bem-aventuranças,
eu me rendi diante de Deus, falo, Deus, e ser manso, não é? Tem várias interpretações, não é? Mas ser manso é você se colocar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Você sabe que nós temos um problema na igreja. Eu vou falar para vocês que nós temos um problema na igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente se converte, a gente recebe o Senhor como Salvador. E é ótimo. Nós fizemos, não é, uma aliança com Deus, eles certamente está garantido a sua salvação. Mas a gente não se submete ao Senhor. A gente se converte, né? A gente tem a salvação e a gente não se submete no senhorio. A gente faz do jeito que a gente quer, né? E quando a gente se converte, a gente fala que a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que a gente só pega a parte da salvação porque a gente quer ir no céu, né? E esquece do outro lado que é o senhorio, né? Então, quando eu entendi esse assunto de ser manso, eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu quero ser submisso, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. E nesse movimento eu coloquei nas minhas mãos todas as coisas que eu achava mais importante na minha vida. Coloquei tudo o que eu achava que era importante. A minha posição, não é? Eu era um diretor ainda relativamente jovem, coloquei minha posição, coloquei meu salário, benefício, status, né? Você sabe que você se sente bem, né? As pessoas te respeitam quando você é diretor de uma empresa, não é? Então, eu me coloquei diante de Deus e coloquei tudo isso nas minhas mãos, abri minhas mãos e coloquei, o Senhor está aqui. E quando eu abri as mãos, não é? O grande problema é que, às vezes, a gente acha que, quando você abre a mão, Deus vai tirar tudo e vai deixar você com nada. Se esse é o pensamento, você não conhece Deus, ainda não conhece Deus, porque Deus é Pai. Que pai faria isso? Tirar tudo e colocar a gente na desgraça? Nenhum pai faria isso. Deus é Pai, não é? Então, quando eu coloquei diante de Deus todas as coisas, não é? Foi uma coisa interessante, não é? Depois que eu coloquei tudo isso, 2 meses depois, eu fui demitido da empresa. O meu pai, né, interviu, os meus irmãos deram apoio, e eu e outro irmão, nós fomos destituídos da empresa. É uma empresa de família. Agora, você imagina o quanto que isso machuca, o quanto que isso machucou, porque isso foi feito de uma forma inadequada, né? As pessoas não o meu pai não teve assim um direcionamento bom para poder tratar desse assunto. Ele poderia destituir a gente em qualquer tempo, mas a forma como foi feita assim, uma armação, né? Criou-se uma reunião de conselho, criou-se uma eleição, tudo isso já estava armado, e quando nós fomos para essa reunião, nós fomos destituídos. Isso doeu muito, não é? E eu lembro que, por 2 anos, mais ou menos, eu lembrava dessa passagem e chorava, porque mexeu com a nossa identidade, o nosso coração. E sabe que isso gerou muita dor e vergonha. Eu tinha vergonha de andar na rua. E quando eu andava na rua e eu via alguém falando assim, eu tinha a impressão de falar, eles devem estar falando mal de mim. Não é? Eles não falando mal de mim. Então, isso foi um passo muito importante. Alguns meses depois, passar todos esses eventos, eu falei para a Márcia, eu não estou aguentando mais, esse ambiente está muito pesado, né? Eu não estou conseguindo nem respirar nesse lugar. Vamos sair daqui, não é? Vamos viajar, e nós fomos viajar. Nós fomos para um evento de um ministério que a gente já estava envolvido, né? A gente já estava dando esse curso 5 anos, só que a gente não sabia a origem, não sabia quem eram os fundadores, não é? E nós fomos, então, aos Estados Unidos para participar de um dos primeiros eventos internacionais do Nova Shalom. E quando chegamos lá, não é? Uma coisa incrível aconteceu. Eles nunca tinham visto a gente. E eles nos convidaram para ser o diretor nacional do trabalho aqui no Brasil. Eu falo, quem que é o louco hoje em dia de encontrar um cara pela primeira vez na vida e dar a ele o convite para que ele seja o diretor nacional do Nova Shalom? Eu falei, esse cara biruta, né? Mas
nós voltamos aceitando o desafio. E eu aceitei o desafio, sabe por quê? Porque aqui no Brasil não existia nada. A gente ia começar alguma coisa que, basicamente, só tinha um grupinho na nossa igreja, não, mas um grupinho ali funcionando e não tinha mais nada. Então, eu racionalizei. Agora, eu sou um humano racionalizando. Falar, bom, se a gente tentar e não der tudo errado, não vai ser prejuízo muito grande, não é? Eu pensei assim, né? Então, aí, nós voltamos e eu compartilho isso porque, na realidade, foi o nascimento espiritual da Universidade da Família. A Universidade da Família não foi um projeto meu, nosso, não foi um projeto de gente que não é? Porque eu me conheço, eu conheço eu e a Márcia, a nossa relação, jamais, humanamente falando, a gente teria capacidade de liderar um ministério de família na nossa igreja. O nosso casamento era um dos piores da nossa igreja. Se fosse selecionar lá, nós estaríamos talvez nos últimos filas lá, né, os últimos casais que talvez pudessem assumir um trabalho com família. Mas, não é? Assim a gente veio e foi. E queria dizer que no momento que a gente vive hoje, a gente vive um momento muito perigoso na sociedade hoje, sabe, gente? Hoje a gente vive um momento que os caras colocam assim, não, eu vou fazer, eu sei, eu vou realizar, eu vou empreender, eu. Não é? Nós vivemos um momento assim. É muito legal empreender, é muito legal fazer as coisas, mas quando isso é uma coisa de você, que não está subordinado ao Senhor, isso vai dar errado, gente. Vai dar errado, né? No meu caso, graças a Deus, né, que houve esse momento em que nós nos submetemos a Deus, e por causa dessa submissão, Deus nos deu alguma coisa impensável para nós, de liderar um ministério que, muito bem sucedido hoje, não é? Eu falo assim, puxa, a gente olha tudo que aconteceu até agora, fala, puxa, um tremendo milagre de Deus. Então, na realidade, esse ministério nasceu no coração de Deus, nasceu quando nós nos dispomos a servir a Deus, e acho que por uma razão ou outra ele achou que a gente servia, não é? E Deus nos colocou para liderar a Universidade da Família. E assim a Universidade da Família nasceu. Esse nascimento espiritual é muito importante para a gente dizer isso. Não é? Não foi uma obra de um grande homem, ou de um grande casal, foi uma obra de Deus, usando casais muito simples, né? Eu e a Márcia, e todos os líderes do ministério, nós somos pessoas muito simples, comuns, né? Não somos nenhuma estrela, não é? E queria dizer, então, que na vida da gente, não há um lugar melhor do que a gente estar debaixo da vontade de Deus. Vontade de Deus, é o melhor lugar. Qualquer outro lugar que você tiver, não é um lugar seguro, não é um lugar de prosperidade, não é um lugar de paz. Então, estar debaixo da vontade de Deus é o melhor lugar. Esse ano passado, nós transicionamos, não é, para o meu sobrinho, o Fábio e a Kemi, eles lideram, a partir de agora, a Universidade da Família. Deixa eu compartilhar alguma coisa que pouca gente fala, não é? E a gente tem pouco entendimento a respeito disso. Nós tivemos lá em Pompeia um pastor chamado Pastor Kikuchi. E Pastor Kikuchi foi um homem, um pastor muito sábio, pequenininho, humilde, mas uma sabedoria tremenda. E ele disse o seguinte, que o sucesso de um homem, ele precisa ser confirmado na geração seguinte e reconfirmado na terceira geração. Para a gente dizer que nós somos bem-sucedidos, os nossos filhos têm que ser bem-sucedidos, os nossos netos têm que ser bem-sucedidos. Né? Os nossos netos, a gente tem que olhar assim, com esse olhar. Quando a gente olha com esse olhar, a gente começa a pensar a vida diferente. Eu tenho percebido o quanto que isso ajuda a gente a pensar diferente. Quando a gente só pensa na gente mesmo, a gente fica rodando. Mas quando você entende, não é, que você está aqui, que você... que o sucesso seu depende daquilo que acontece com a segunda geração e com a terceira geração, e quando você vê sucesso aqui, né, quando se alcançou as coisas aqui, então você pode dizer, positivo, foi bem sucedido, não é?
Então, em 1995, eu pedi para meus pais para eles compartilharem um pouco da experiência deles com os netos, né? Nós pedimos para que eles falassem com os netos. Aliás, isso é uma boa recomendação para todas as famílias. Os netos gostam de ouvir muito os avós, viu? Gosta mais do que os pais, né? Verdade, né? Então, eles gostam muito de ver as 3 gerações, né? Os netos gostam de ter os avós, né? Experiências de vida. Deixa eu ler a carta que o meu pai escreveu nessa ocasião para os netos. Eu pedi para o meu pai dar uma palavrinha e ele escreveu uma carta. E essa carta acabou se transformando em algo precioso para eles e para nós. Então, eu vou ler bem rapidamente aqui, ó. Deus tem sido muito bom conosco. Durante todo esse tempo, desde que chegamos ao Brasil, trabalhamos bastante, tivemos momentos de sofrimento, mas hoje nós nos sentimos totalmente recompensados. Temos agora o conforto necessário e uma grande família. Através dos anos, por muitas experiências, e gostaríamos que você ouvisse os nossos conselhos e procurasse seguir o nosso exemplo. Aí ele dá 5 conselhos para os netos. Creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça e seja sempre honesto. Essa foi eu acho que o meu pai, palavra simples, mas eu acho que o meu pai pensou bastante, os meus pais pensaram muito para poder chegar nesses 5 pontos. Creia em Deus, tenha uma família unida, faça amigos, trabalhe sem preguiça e seja sempre honesto. E o que ele estava dizendo, isso para os netos, o que ele estava dizendo, ele falou, netos, e acho que aí eu posso dizer, o sucesso da 3ª geração é quando eles chegarem, né, no tempo da maturidade deles, no tempo da maturidade dessa 3ª geração, eles pudessem estar crendo em Deus, né, ter uma família unida, fazer amigos, trabalhar sem preguiça e ser sempre honesto. Deixa eu passar um vídeo que mostra o momento da 3ª geração, quando nós estamos fazendo a transição para a 3ª geração, mostrando o fechamento de um ciclo, né? Tem um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a 2ª geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a 2ª geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da 2ª geração para a 3ª geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a 3ª geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Tua presença para invocar a Sua bênção a esta 3ª geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, um momento em que a gente, como família, está tão em paz e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: "E aí, você está preparado?" Eu olhei para ele e falei: "Não, Keis, não tem como se preparar, né?" Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Emocionante, né? Ixi, a vida, né? Todo mundo chora, viu, quando vê isso aí. Então, a gente está falando a respeito, né, de legados. Meu pai falou a respeito dos legados que gostaria que chegasse. Eu creio que nós conseguimos êxito. Então, podemos dizer assim, afirmar, o seu Nishimura, meu pai, foi um homem bem-sucedido. É essa hora que a gente pode dizer que ele foi um homem bem-sucedido. Talvez todo mundo já considerasse ele bem-sucedido, mas no nosso olhar, na ótica de 3 gerações, esse momento é um momento que nós podemos dizer que ele foi um homem bem-sucedido, né? Tem um versículo que diz assim, Provérbios, né? O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem deixa herança aos netos, né? Acho que nós podemos colocar legado, né? Que são essa nossa crença, os nossos valores, né? E a honestidade como um legado importante, não é? Mas também, né, na palavra, eu acredito que quando fala herança aqui é material, não é? Que o homem bom, né? Ele deixa herança para os seus netos. Bom, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a vida cristã. Não é uma vida fácil para ser vivida. O Marçal, a Regina, ontem reafirmaram, não é? Não é fácil. Ser cristão não é caminho fácil, é caminho difícil, não é? Então, se a gente acha que com o cristianismo a gente vai resolver todos os nossos problemas, tudo vai desaparecer, a gente não vai ter mais problema, acho que você está no lugar errado, não é? Mas é um caminho. Olha o que a palavra diz em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho, no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. De modo geral, a sociedade, não é? Você mostra o bom caminho, anda por ele porque você vai encontrar descanso
mas a sociedade faz opção de ir pelo caminho mais fácil e escolhe não andar pelos caminhos mais difíceis. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porta estreita e porta larga, não é? Nós, muitas vezes, não queremos ir pelo caminho difícil. Queremos ir pelo caminho fácil, pela porta larga, não é? Só que isso, de certa forma, diz aqui no texto, não é? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. O caminho, a porta larga, né? A porta larga, espaçosa, é caminho que conduz para a perdição, não é? Então, é muito importante que a gente tem que saber que nós estamos num tema muito sério. Não pode se brincar com a vida cristã. O cristianismo não é brincadeira, não é um parque de diversão. É coisa séria, né? Então, eu quero começar a falar um pouco sobre casamento. Casamento, olhando sobre família, o que é a base de uma família? A base de uma família começa com o casamento. Quando um homem, né, se une à sua esposa, eles se tornam uma só carne, instituiu a família. Está instituída a família a partir desse momento. A partir desse momento, depois tem os filhos, né, e tudo mais. E aí, então, tem um texto da palavra de Deus, eu quero falar sobre um assunto chamado muito sério. Casamento é uma relação de aliança, aliança de sangue, né? Deixa eu ler um texto aqui. Mateus 19:3 diz: vieram a ele muitos fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu eles: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que o homem ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus idealizou o casamento para ser um relacionamento forte, um relacionamento de aliança de sangue. Esse é o conceito que Deus idealizou, né, para que fosse o casamento, né? No livro do Craig Hill, ele diz a respeito do conceito de aliança e contrato. Aliança, na realidade, é um assunto que você se posiciona quando você se casa, né? Você vai se colocar com um compromisso unilateral de aliança. Fala, olha, mesmo eu não estou olhando o meu cônjuge para definir se eu continuo casado ou não. Eu determinei, é uma decisão unilateral, que casamento é uma aliança, eu vou ficar firme nessa aliança, não é? Essa é uma das coisas. É irrevogável, não é? Infelizmente, as leis humanas não acompanham a palavra de Deus, não é? E muitas vezes é um risco muito grande, porque a gente acha que a lei do homem está acima da lei de Deus. A lei dos homens estão sempre para baixo. O que predomina, deveria predominar na nossa vida, sempre, não é? É a lei e os princípios dados por Deus, né? E fala que é irrevogável, indissolúvel, e vai até a morte e nos separe. Em casamento, eu sempre penso o seguinte, sabe qual é o momento mais precioso de um casamento? Não é a entrada da noivinha, não é aquela festa, tudo bonito. O momento é da declaração, dizer, olha, eu te aceito como minha esposa, como meu esposo, tal, né? Em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Gente, isso é uma coisa seríssima. Às vezes a gente faz no automático, né? A gente faz no puro automático. Mas se a gente pensar bem, todo casamento deveria refletir muito bem. Eu vou sustentar isso? Eu estou disposto a sustentar isso? Né? Essa é uma questão muito importante, né? Então, o compromisso unilateral, né? Isso que é um relacionamento de aliança. O de contrato, ele depende da performance. Se a minha esposa fizer isso comigo,
separo. Se fizer isso com aquilo, o marido me trair, eu separo. E assim vai acontecendo uma série de razões para que a gente termine uma relação, né, de casamento entre duas pessoas, porque a gente está alicerçado em cima de contrato. Contrato é uma negociação entre as partes, né? E isso, de certa forma, é frágil, não é? É muito frágil essa relação, porque quantos motivos você vai ter na vida para se separar da sua esposa? Não é? Se o marido ronca, quem sabe a esposa fala, não quero um marido que ronca, né? Não é? E aí muitas coisas vão sendo colocadas, né? E a gente tem razão, 1000 razões para se separar. E deixa eu dizer para vocês, eu e a Márcia tivemos uma relação conturbada. Por que que ela foi conturbada? Não é porque eu era ruim, ela fosse ruim. Na realidade, ela teve depressão. Depois do nascimento da Melissa, a terceira filha, ela teve depressão. Mas sabe que depressão naquele tempo, 35 anos atrás, ninguém conhecia depressão. Ninguém sabia o que é essa doença, depressão. Hoje é conhecido. Hoje tem remédio, hoje a gente sabe lidar com isso, né? Tem a neurociência, né, Regina? Tem coisas para a gente tratar, mas naquela época não tinha nada. E aí eu ficava vendo a Márcia lá reclamando e dizendo um monte de coisa que, falava, puxa, eu não sou isso, não está certo do que ela está me acusando e dizendo, né? Que eu sou responsável pela tristeza dela, pela dor dela, né? E por algum tempo eu aceitei até isso, falei, puxa, eu sou o cara malvado, né? Depois falei, bom, pode ser que eu sou um pouco malvadinho, mas não é? Não é? E nós permanecemos. Mas, sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós entendíamos o conceito da aliança já nesse período. A gente já conhecia. Então, na cabeça dela e na minha cabeça, nós tínhamos uma certeza. Nós não vamos separar. Pode ser até que esse casamento seja o mais horroroso de todos os casamentos, mas nós não vamos separar, porque é aliança de sangue, é um princípio que Deus estabeleceu. Não é? E nós ficamos firmes. Mesmo quando nós começamos o ministério, ainda a gente tinha que lutar com essas coisas difíceis de relacionamento, né? Teve um momento que nós estávamos lá em casa para dar um treinamento, né? E aí nós brigamos. Aí cheguei para o Massal, a Regina falou, Massal, nós brigamos, eu não tenho condição de liderar treinamento aqui na minha casa. Então nós saímos, pegamos os filhos, fomos passear. Deixamos o Massal, a Regina e mais o outro pastor para cuidar do treinamento e fomos embora. Não é? Teve momentos assim, mas sabe, eu vou dizer assim, se nós não tivéssemos agarrado no princípio da aliança, não tinha o DF, gente, a Universidade da Família não existiria. Muitas pessoas deixariam de ser abençoados por essas ferramentas. Então, eu quero trazer uma coisa aqui muito importante para dizer. Quando a gente se agarra nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, quando a gente agarra e fala, olha, quando você está na maior crise possível e você não enxerga mais nada que tem pela frente, você tem uma coisa que você pode se agarrar, é na palavra de Deus, nos princípios de Deus, você agarra e fala, olha, eu não vou desobedecer esses mandamentos, eu vou ficar firme mesmo que isso doa, mesmo que isso demore. Aí eu vou dizer a parte boa. Eu tenho aprendido que toda vez que nós somos fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus, que nós estamos dispostos a sacrificar, sofrer, não é, por tantas coisas relacionadas com Deus, é onde Deus faz um milagre. Milagre acontece quando você está agarrado aos mandamentos e princípios de Deus. Quando você se agarra, mesmo que você não enxergue nada, né, de possibilidades, é onde você agarra, e você permanece, aí vem o socorro de Deus. É nessa hora que vem o milagre. O milagre acontece nessas horas, né? E o milagre aconteceu para a gente, né? Quase 44 anos de casamento, né? E estamos firmes, não é? E não tem abertura para nós falarmos de separação. Infelizmente, hoje nós estamos vendo gente com 60 anos se separando. Agora parece que tem uma nova febre, agora, a separação de pessoas já velhas, né? Então,
nós temos que pensar nisso, e creio que a igreja tem um papel muito importante nisso, porque a igreja tem o que dizer sobre isso, né? Gente, eu não sei se agora eu prossigo ou eu paro por aqui. Eu tenho 5 minutinhos. Tá, eu acho que eu vou prosseguir um pouquinho mais, mas acho que eu não estouro o tempo, não. Deixa eu falar um pouquinho sobre paternidade, então. Falar sobre paternidade. Paternidade responsável. Tem caminho fácil ou tem caminho difícil? Tem porta estreita ou porta larga? As consequências de um relacionamento que se rompe, né, quando a aliança é quebrada, né, dentro do casamento, ela gera consequências nas famílias. Né? Então, quando há uma separação, há um rompimento, então a família sofre as consequências. Nós lançamos, no Instituto de Desenvolvimento Familiar, nós lançamos um livro chamado A Crise do Menino, ou seja, um lar sem pai. Um lar sem pai. A ideia básica é falar quais são as consequências de um lar que o pai abandonou, ou que o pai, né, divorciou, qual é a consequência do que isso gera dentro de casa. E é realmente assustador o que acontece dentro de casa quando a figura do homem vai embora, né? E isso é uma catástrofe, né, na vida da nossa sociedade. Né? Olha só sobre drogas. Né? Drogas é um problemaço, não é, hoje. O envolvimento dos pais, essa é uma pesquisa, tá? São várias pesquisas que eu vou falar sobre vocês agora. O envolvimento dos pais é, pelo menos, 5 vezes mais importante na prevenção do uso de drogas do que qualquer outro fator. Se a gente quer combater drogas, nós temos que trabalhar o fortalecimento das famílias, não é? Então, quando os pais estão envolvidos, não é? Esse fator, quando não está, o fator negativo é 5 vezes maior. Então, nós temos um grande problema. Então, tem que pensar, o problema não é de polícia, né? O problema não é disso daqui. O problema começa dentro de casa, quando a gente não consegue manter a família unida. Suicídio também é um problema. Eu acho que no Brasil todo, no mundo todo, a gente vai vendo, né, o avanço do número de suicídios de jovens. Né? E diz assim a pesquisa, morar em uma casa sem pai tem uma correlação maior com o suicídio entre adolescentes do que qualquer outro fator. Morar numa casa sem pai tem uma correlação maior com o suicídio entre adolescentes do que qualquer outro fator. Também a pesquisa. Não quer dizer que toda a família vai ser assim, mas a probabilidade aumenta quando a família está assim, né, sem pai. Crimes. Entre os jovens nas prisões, 85% cresceram em um lar sem pai. As prisões são basicamente centros para jovens carentes de pai. 85% das pessoas que estão nos presídios vêm de origem de lares sem pai. Então, aí a gente começa a pensar que Ministério de Família tem uma relevância enorme. Né? A gente trabalhar pelas famílias ganha uma relevância gigantesca. A gravidez de adolescente também é um outro problema, né? A privação de pai aumenta a probabilidade de gravidez na adolescência. A ausência de pai, não é, aumenta a gravidez de adolescente, que também é um problema. Não é? Também é um problema sério na nossa sociedade. Sobre educação, deixa eu dar um positivo, eu só estou falando negativo, né? Deixa eu dar um lado positivo sobre a educação. Os alunos provenientes de famílias com pais presentes têm uma pontuação maior em matemática e ciência, mesmo quando vêm de escolas mais fracas. Os alunos que vêm de pais presentes, né, desempenham a educação melhor, muito melhor, para falar a verdade. E aí tem mais um outro, né, são 55 dessas pesquisas que nós temos nesse livro. Né, vocês podem encontrar esse livro lá na udf.org.br, e aí nós temos esse livro lá. Expectativa de vida. Criança sem a presença do pai, aos 9 anos de idade,
tem uma redução de 14% no comprimento dos telômeros, os preditores mais confiáveis de expectativa de vida. Bom, aí eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas entra no DNA, entra, né, no genoma, entra nesses estudos que eles vão, e eles fizeram um teste, né, um exame, com crianças de 9 anos, que não tinham os pais, sem a presença do pai. E eles encontraram nesse grupo de pessoas, de crianças de 9 anos, que não tinham a presença dos pais em casa, a diminuição nos telômeros. Telômeros você consegue, através de telômeros, saber quanto tempo essas pessoas vão viver, não é? E há uma redução de 14% na estimativa de vida, porque essa família veio sem pai. Impressionante, não é? É impressionante. Que bom que a gente tem pesquisas, né? Que bom que a gente tem essas coisas para fazer. Bom, agora eu acho que acabou o meu tempo, já são... Não, é que agora daqui para frente eu vou muito longe. Mas eu vou só terminar passando um vídeo então, tá? Só um videozinho para dizer, olha, a questão geracional, como que nós trabalhamos a questão geracional. Pode soltar o vídeo, por favor? Queremos dar as boas-vindas a vocês ao nosso encontro da família Nishimura 2022. Quando nós, da terceira geração, recebemos a missão da segunda, né, e recebemos a liderança desse grupo, uma coisa que nós fizemos um voto foi de que a gente teria a missão de expandir, aumentar, né, a gente queria chegar no fim de 2048 com muitos desafios, muitas oportunidades, muita vontade, um legado ainda maior e mais bonito. Vocês lembram disso? Isso só vai ser possível acontecer se a gente trabalhar muito bem a quarta geração. Porque, como diz muito bem aquela frase, não existe sucessão sem sucessor. Esse acolhimento, esse é um momento importante para nós, porque nós estamos, a partir desse momento, intencionalmente começando a preparação dessa próxima geração, a quarta geração, né? Nós estamos nesse evento dando início à formação. Nós queremos, através de um ato simbólico, dizer para todo mundo da quarta geração, não é? Que eles estão sendo acolhidos, são muito bem-vindos, são muito queridos na família maior. Mais uma vez! Mais uma vez! Tamo junto, turminha!
No ano passado, nós fizemos um evento para fazer, e dando início, intencionalidade é muito importante. Nós disparamos agora, nós temos 25 anos agora a preparar a quarta geração, para que eles possam assumir para frente. Mas nós já intencionalmente já disparamos já a preparação e a formação para que a gente possa fazer isso ao longo dos 25 anos, né? Então, quando a gente pensa geracionalmente, a gente pensa assim, tem que pensar o que fazer para preparar a nova geração. Nem sempre a gente tem coisas muito claras, né? Eu lancei recentemente esse livro aqui, chamado Valores. São 13 lições, né, que a gente dá para a transmissão dos valores, para todos os funcionários da nossa empresa, né? Os 5.000 funcionários da empresa estarão recebendo as instruções desse curso, né, durante os próximos 2 anos e meio. Esse semestre nós estamos com 1.000 alunos dentro da empresa, fazendo aulas dentro da empresa, 13 semanas, com grupos pequenos, de 10 grupos, né? Nós temos em torno de 100 grupos hoje funcionando dentro da empresa. Com que finalidade? Finalidade de transmitir os valores, as coisas que a gente acha importante e que precisa continuar na empresa ao longo das gerações, não é? Isso é pensando nas gerações futuras, né, gente? Ok, gente, eu termino por aqui. Muito obrigado. Passei um pouco do tempo, né? Mas Deus abençoe a todos vocês. Não passou, não. Márcia, vem aqui à frente um pouquinho, querida. Eu vou convidar todos vocês a ficarem em pé. Eu quero, desculpe. Deu? Joia. Pode projetar, moça. Eu quero mostrar para o Jorge algo bem interessante. É algo que a gente criou com o Ministério de Famílias, e eu mandei, na oportunidade, quando eu estive lá, que a gente esteve preparando, a gente estava se preparando para trazer vários cursos, principalmente o Aliança, e nós estivemos com o Aco e com a Eudete, né? E nós fizemos essa nossa logo. A fusão da Universidade da Família com a Alameda e o Ministério de Famílias. Então, desde então, nós já temos então o curso Aliança, o Crown, o Homem ao Máximo, Mulher Única. Nós tivemos uma turma só, esse primeiro semestre ainda não, mas o segundo vamos ter. Tivemos também a preparação para a chegada do bebê, e a gente está começando nessa semana com a transição do infante. Alguém já ouviu falar desses cursos? Quem já ouviu falar desses cursos? Ergou as mãos. Então, tem muito mais para a gente trazer. Mas o Jorge e a Márcia foram nossos convidados de honra. Eu, antes de falar deles, eu queria dizer, falei para o Jorge ontem à noite, a Jato ela tem um lugarzinho especial no meu coração, né? Máquinas Agrícolas Jato, gente, é uma das maiores multinacionais de implementos agrícolas, mas foi onde Deus me levou antes de me separar para o ministério. Foi um processo bastante interessante. Eu disse para o Jorge, foi uma das melhores empresas, não trabalhei em tantas empresas assim, mas foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, porque lá, gente, tem princípios, tem valores que o povo de Deus conhece quando olha. Eu vou fazer uma pergunta para você que participa de alguma família. Tem alguém aqui que não participa de família? Não, né? Todos participam. Então, você faz parte do projeto de Deus. Eu vou perguntar para você. Quando olham para a tua casa, quando olham para a tua empresa, quando olham para o rastro que você tem deixado, é visto ali os valores e princípios eternos? Ainda não. Se você for parecido comigo, você vai dizer, ainda eu preciso fazer muito. Eu vou dizer, como eu tenho dito para todos aqueles que têm feito os cursos, nada adianta a gente fazer um curso. Não vai adiantar eu fazer um apelo aqui e orar por todos vocês agora. Se o próximo passo tem que ser teu. É você quem vai dizer assim, ó, eu quero. É você que vai ser intencional e resolver ser o melhor pai. É você que vai ser intencional e vai ser, vou ser a partir de amanhã, a partir de hoje, a partir do momento que eu sair por aquela porta, eu vou ser uma melhor esposa, eu vou ser um melhor filho, eu vou respeitar o meu marido, eu vou amar a minha esposa. É você que vai fazer isso. Depende da tua... Queridos,
quando a gente se dobra diante de Deus, Ele não estende uma vara de condão e faz assim, seja feito conforme... Não é assim, gente. Não é assim. Depende do meu desejo de entender que o que Ele tem para mim é muito maior, é muito melhor do que aquilo que eu estou tentando me tornar, estando longe dos seus princípios. Então eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Muito se falou, mas o que se fala mais é o exemplo de vida que nós deixamos. A dona Tieco e o seu Chunge, é assim a pronúncia? Ok. O seu Chunge, ele deixou esse legado. Estamos indo para a 4ª geração. Aí você pensa, começou grande? Não, queridos. Ele começou numa portinha do tamanho daquela ali, assim, com uma sala menor do que aquela que estava atrás. Eu sei da história. Eu vi o museu da empresa. E hoje nós chegamos aqui, onde um dos filhos falou assim, olha, tá bom, Deus, eis-me aqui. Nós temos a Universidade da Família. E nós já falamos que o universo ela já está atingindo. E eu garanto para vocês, já foi falado da boca deles, vou repetir. Eles não começaram pensando em ser grandes, eles pensaram em começar servindo a Deus. E assim, como igreja, reconhecendo isso e olhando tudo isso que aconteceu, eu entendi por que eu fui parar lá em Marília. Vocês estão aqui hoje. Eu me sinto honrado em recebê-los. E como igreja, a gente quer fazer uma entrega de um presente especial para vocês. Eu vou pedir para toda a igreja aplaudir ao Senhor. Eles estão indo embora daqui a pouquinho. Pode colocar aqui no chão. Eles estão indo embora daqui a pouquinho. Eles não vão estar conosco à noite. Quem serão os nossos palestrantes hoje à noite é o pastor Marçal e a Regina. Eu vou pedir para vocês virem aqui também. Eu vou aproveitar que a Mari está aqui. Pedir para ela parar de tirar foto do flautista. É marido dela, gente. É, o flautista aqui. Faz uma foto bonita da gente. Se puder projetar aquela imagem novamente. Eu vou pedir para vocês erguerem as mãos para cá. Vamos abençoar a vida deles que estão saindo. E vamos abençoar a vida desses que vão trazer para nós a palavra deles à noite. A palavra do Senhor para as nossas vidas à noite. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Obrigado pela vida da Márcia, obrigado pela vida do Jorge. O Senhor tem feito tanto através desses teus filhos, que eles não pretendem ser grandes diante do Senhor, eu sei. Eles pretendem, Senhor, te servir com aquilo que eles têm. O Senhor tem feito tanto através das suas mãos. E nós lançamos sobre eles, Pai, como igreja, uma palavra profética de bênção, de paz, da prosperidade do Senhor sobre a vida dele, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre os filhos dos seus netos, Pai. Nós profetizamos que em todas as suas gerações, Senhor, não vai faltar aqueles que te sirvam no altar, Pai. Em nome de Jesus, nós estendemos essa bênção aos seus familiares e os abençoamos no caminho de volta, Pai. E te agradecemos, Pai, pelas suas vidas, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor também, mais uma vez, a vida do pastor Marçal, da Regina, que tem separado esse tempo para estar conosco. O Senhor já trouxe tanto através deles, mas ainda, Senhor, te pedimos mais, que o Senhor possa, assim, trazer uma unção renovada, Senhor. Óleo fresco mesmo, Pai. E que hoje ainda a gente possa beber de tudo que o Senhor tem para nós. Quando finalizaremos no culto da noite, o Congresso de Famílias da Alameda. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Te aplaudimos mais uma vez como igreja. Em nome de Jesus. Queridos, antes da gente se despedir, eu vou pedir uma coisa para você.
algo especial, tá? Vocês viram que ali tem um painel azul, eu falei isso na sexta, falei ontem, vou falar de novo. Aquele painel azul, ele está lá só para fazer fundo e você fazer uma foto. Postar no teu Instagram ou no teu Face, marca lá Igreja Batista Alameda, hashtag Famílias Alameda, e posta lá que a gente vai puxar essa foto e vai para o nosso mural, tá bom? Eu vou pedir um outro favor para você. Ali fora tem uma família de sírios, que eles sobrevivem daquilo que eles vendem. Eu pedi para eles trazerem hoje, pela fé, eu pedi para eles trazerem hoje uma remessa maior, para a gente levar para casa e abençoar a vida deles. Então, eu vou pedir que cada um de vocês passe ali, leve um quitute dali para casa, eu tenho certeza que você vai gostar, e eu provei cada um deles e gostei bastante, tá bom? Faz assim com a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Amém.